Pessoal, sem entrar muito em detalhes sobre as especificidades desse tema que eu vou falar hoje, eu quero ainda, antes de tratar especificamente do Tratado de Tordesilhas, eu quero falar sobre alguns precedentes que ajudam a entender esse assunto do Tratado de Tordesilhas. Então, que assunto é esse? É o seguinte, vocês se lembram que no vídeo de anteontem, né? Hoje é quinta, no vídeo de terça-feira, eu falei para vocês sobre algumas bulas papais, né? Que são decretos papais, são documentos que o Papa produz para decidir questões geralmente conflituosas entre as nações, ou para estabelecer direitos, enfim, já expliquei como é que funcionava isso naquele vídeo. E eu falei para vocês de algumas bulas que concederam a Portugal uma série de privilégios e de direitos sobre terras conquistadas aos infiéis. E esses direitos basicamente se fundamentavam na ideia de que Portugal iria difundir a fé cristã em outros lugares do mundo. Ok? Então, a Ordem de Cristo, mais especificamente falando, a Ordem de Cristo, que era uma ordem religiosa católica de Portugal, teria então uma série de privilégios concedidos pelo Papa através de uma bula. Bem, vimos isso naquela aula. Hoje eu vou falar de mais algumas bulas, mas eu não vou ficar dizendo o nome uma por uma, tá? Para não ficar cansativo e chato. É só para ter uma visão geral, panorâmica, do que aconteceu a partir de 1492. O que aconteceu em 1492 de importante? A descoberta da América por Cristóvão Colombo. Mas, além disso, teve outro fato muito importante, que foi o seguinte, veja, dois daqueles papas que eu mencionei naquela aula, Sisto IV e Inocêncio VIII, se eu não me engano, não tinham muito boas relações com o rei de Castela, Fernando de Aragão, que era rei de Castela. Então, o Fernando de Aragão fez tudo o que pôde, movimentou todos os seus pauzinhos e tentou de todas as formas influenciar a escolha de um novo Papa em 1492, já que haveria a escolha de um novo Papa nesse ano. E, curiosamente, ele conseguiu escolher o Papa perfeito, o Papa dos seus sonhos, que era, o nome dele é Rodrigo Borgia. E ele foi escolhido Papa, eleito Papa em 1492. O Rodrigo Borgia, por acaso, né, só por coincidência, era aragonês, assim como Dom Fernando, rei de Castela. Mas não só pelo fato de ser aragonês. Quem é católico, assim, que conhece um pouco da história, até quem não é, mas quem conhece um pouco da história da igreja, sabe que esse Borgia, esse Rodrigo Borgia, que ficou com o título de Alexandre VI, esse cara foi o pior papa de todos os tempos. Então, assim, eu ainda não vi, assim, né, houve alguns papas péssimos na história. Mas, assim, eu acho que se não for ele pode não ser o primeiro, mas ele está entre os dois primeiros piores papas de todos os tempos, por uma série de motivos que não importa tratar aqui agora, não é o nosso assunto. Mas, o que isso interessa aqui para o nosso assunto? Interessa o seguinte, que a partir de 1492, então, esse novo Papa produzirá algumas bulas que favorecerão a Espanha. Então, deixa eu contar melhor a história. No ano seguinte, 1493, é o ano em que Cristóvão Colombo volta. E ele volta direto para Portugal. O primeiro porto da Europa é Portugal. Então ele para em Lisboa, dá a notícia para Dom João II. E Dom João II trata de logo tentar convencê-lo de que, apesar dele não estar navegando sob a bandeira de Portugal, de acordo com uma série de bulas papais, ele tinha encontrado, seja lá que ele dizia que tinha encontrado as Índias, né? Independente do que ele tivesse encontrado, o Dom João II estava seguro e queria convencer Colombo de que aquelas terras estavam sob jurisdição de Portugal. Porque, não sei se vocês lembram naquela aula, essa aula que eu mencionei adiante ontem, eu falei para vocês que mais de uma dessas bulas dizia que Portugal tinha direitos sobre as terras conquistadas e por conquistar, desde o Cabo Não até as Índias.
Então, se ele está dizendo que descobriu as Índias indo para o Ocidente, o Dom João II não quer saber. Está dizendo, olha, essas terras são jurisdição portuguesa. Mas o Cristóvão Colombo vai dizer, olha, eu fui orientado a navegar fora da zona de influência de Portugal. Eu naveguei para o Ocidente. E aí, obviamente, né, que criou-se um litígio, um conflito ali de interesses de Castela e de Portugal. Castela, mais do que rápido, providenciou junto ao Papa Alexandre VI várias bulas que, né, não vamos falar de uma por uma, mas são 4 bulas. E essas 4 bulas, que foram publicadas uma atrás da outra no decorrer de poucos meses, houve uma primeira, aí Portugal questionou, aí em resposta a essa questão de Portugal, saiu uma segunda que piorava ainda mais a situação de Portugal, de maneira que, no frigir dos ovos, essas 4 bulas não apenas vão, digamos assim, retirar alguns dos privilégios portugueses, como vão passar esses privilégios para Castela, e vão, digamos assim, colocar água fria, né? Vão desmotivar os portugueses, porque, veja, você pode pensar assim, ora, os papas anteriores favoreceram Portugal, e agora um papa está favorecendo a Espanha, nada demais. Bem, veja, o favorecimento de Portugal e os privilégios que Portugal adquiriu, veja a palavra, ele adquiriu, porque Portugal fez o que nenhum outro país fez. Então, todo o empenho de Portugal no decorrer de muitas décadas angariou para Portugal, fez com que Portugal conquistasse esse privilégio, assim, indiscutivelmente justo, porque Portugal foi que sacrificou inúmeros homens, Portugal foi que reuniu conhecimento, fez expedições anuais, ano após ano, e assim conseguiu progredir, né? Então, de uma certa forma, as navegações espanholas, vamos falar da expedição do Cristóvão Colombo, meio que ele está subindo nas costas dos portugueses, né? Ou seja, sem os avanços conquistados por Portugal até ali, Cristóvão Colombo não teria feito o que fez. Ou seja, inverter agora, no fim do jogo, e dizer assim, você já teve muitos privilégios, agora é a minha vez, isso sim era uma coisa absolutamente arbitrária e sem sentido. Mas foi o que Alexandre VI fez através dessa bula. Inclusive, o Van Hagen, Francisco Adolfo de Van Hagen, já tem um vídeo sobre ele aqui, que foi assim, o primeiro grande historiador brasileiro. No século XIX, ele vai denunciar, ele vai dizer, olha, as bulas alexandrinas, como ficaram conhecidas, elas tiram os privilégios dos portugueses arbitrariamente, elas pecavam por falta de clareza, porque, veja, a terceira dessas 4 bulas, para tentar dar uma mediada na situação, fez o quê? Disse assim, estabeleceu o seguinte, olha, peguem as ilhas dos Açores de Cabo Verde e tracem um meridiano, né? De norte a sul, imaginário. Então, 100 léguas dessas ilhas para o oeste, para o ocidente, pertencem à Espanha, são direitos da Espanha. Só que, veja como é uma coisa arbitrária e sem precisão. Os Açores e Cabo Verde não estão na mesma linha, no mesmo, como é que chama? Latitude, não estão na mesma longitude. Acho que é assim que fala. Eles estão muito longe um do outro, assim. Você traçar uma linha, se passar em cima de Cabo Verde, vai passar longe dos Açores e vice-versa. De maneira que o Van Hagen vai denunciar, olha, essas bulas são parciais, são feitas para prejudicar Portugal e favorecer a Espanha, são injustas e são imprecisas. E isso vai gerar o quê? Uma longa discussão jurídica. Vou até citar para vocês aqui um trecho. Escuta aí, é do Hélio Viana. Olha o que ele fala. Muito bem. Francisco... deixa eu achar aqui para não ler coisa demais. Embora ainda exista quem defenda aquela partilha do Papa, mesmo pouco depois de sua tentativa, houve quem contestasse esse poder, defendido apenas por seus interessados patrícios. Aqui. Francisco Vitória, célebre teólogo dominicano espanhol, sustentou, a propósito, que o Papa não era senhor do civil e do temporal de todo o mundo. Sua ação é espiritual e não temporal.
não tem autoridade sobre índios e infiéis. Assim, as bulas não seriam uma partilha de terras, e sim apenas a determinação de suas partes, em que uns e outros, portugueses e espanhóis, deviam propagar o cristianismo. Essa é a visão do Francisco Vitória, um jurista dominicano espanhol. Já um jurista alemão germânico, Grossio, vai dizer o seguinte: examinando a questão, ele aligou a liberdade dos mares e do comércio, contestando a legitimidade de qualquer atitude do Papa que criasse monopólios. E já teve um jurista português chamado Frei Serafim de Freitas, que vai contestar o que disse o Grossio. Então, essas bulas alexandrinas vão criar toda uma celeuma, e a discussão sobre a autoridade papal vai começar a ser cada vez mais acirrada. Porque, veja, a partir do momento que cometeram-se arbitrariedades através desses decretos papais, então perde a credibilidade. Antes a cristandade aceitava as bulas papais. Não era justo que Portugal recebesse realmente a autorização para explorar aquilo. Por quê? Porque Portugal é que tinha feito todo o esforço, derramado muito sangue, suor e lágrimas para conquistar esse direito. Aí vem o Alexandre VI favorecer a Espanha com bulas tendenciosas, digamos assim, e aí cria-se toda uma celeuma e a autoridade desses documentos começa a ser questionada. Então, isso aí foi só dos pontos negativos do papado do Alexandre VI. Depois vocês pesquisem aí, vocês vão ver que ele foi realmente assim, eu vejo assim, pessoas criticando o Papa Francisco por isso e por aquilo. Se conhecessem a história do Alexandre VI, iam ver que o Papa Francisco é um santo perto dele, tá certo? Pessoal, um abraço aí para vocês.